Então, como devemos viver neste mundo? Vimos na reflexão passada sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele afirma que eles já não eram mais gentios, pertencentes a este mundo. E agora eles passaram a ser parte da família de Deus, enxertados na família de Deus, adotados por meio de Jesus Cristo para serem parte da família de Deus. Isso também somos nós. Fomos adotados por meio de Jesus Cristo. João, no capítulo 15, verso 5, ele diz que Jesus é a videira e nós os ramos, ou seja, fomos ligados a ele, selados com o Espírito Santo da promessa, como nós vimos no capítulo 1, verso 13 de Efésios. Romanos, Paulo faz menção a isso novamente no capítulo 8, verso 9, que ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos o Espírito, ou seja, o selo de que nós não mais pertencemos a este mundo, mas pertencemos ao reino de Deus. Também a segurança de filhos. Fomos adotados, e isso significa que Deus nos acolheu, Deus nos quis. E Paulo também afirma essa verdade na carta dele aos Romanos, no capítulo 8, verso 33 ao 39, que diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, ou seja, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhosa graça, não é mesmo? Então, meu irmão, minha irmã, seja firmado nesta verdade, tenha consigo esta segurança de filho de Deus, o Filho de Deus. E, se for necessário, leia essa passagem várias vezes, até que você se convença dessa realidade. Uma vez que você foi comprado do mundo das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, Jesus, que venceu a morte, venceu o pecado, você é um filho, um cidadão do reino dos céus e deve viver assim. Agora, venhamos a essa realidade. Filhos podem rejeitar a sua identidade, como também podem rejeitar a sua herança. Pode ou não pode? Essa é uma realidade. Eu conheço algumas histórias de filhos que não quiseram, abandonaram seus pais, eles desprezaram seus pais. Quer dizer, eles pecaram contra o 5º mandamento, que diz: honra seu pai e a sua mãe para que te vá bem. Eles simplesmente quiseram viver, optaram por viver a sua própria vida e não ter nada com a sua identidade de origem, com a sua família. Isso pode acontecer. É por isso que nós vemos no capítulo 15 de João, né, aquele que fala sobre a videira e nós os ramos, no verso 9 e 10, diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus permanecia no amor do Pai e nós precisamos permanecer no amor dele. Verso 10 diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, mesmo que nós tenhamos sido adotados, enxertados na videira verdadeira, ou seja, fazemos parte da família de Deus, nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer na nossa nova identidade, como nova criatura. Nós precisamos disso. Jesus também disse, está lá no João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus capítulo 5, verso 14, ele também diz que nós somos a luz do mundo. Isso significa a representatividade da nossa identidade, ou seja, o nosso compromisso vivendo neste mundo. E é sobre esta reflexão, essa mensagem que nós vamos estar olhando, continuando o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, indo até o capítulo 6, que Paulo ele mostra de uma maneira bem interessante sobre essa responsabilidade que nós temos como novas criaturas ou cidadãos do reino dos céus. O capítulo 3, Paulo, ele além de reafirmar que os gentios agora eram, ou ex-gentios, né? Eram co-herdeiros, membros do corpo de Cristo, né? Coparticipantes da promessa em Cristo. Ele também introduz ali a ideia de corpo, ou seja, de igreja. Isso a gente vê no capítulo 3, verso 6, verso 10, e também no capítulo 4, quando ele fala sobre a participação de cada membro. Num corpo, cada membro é importante. Não dá para ignorar uma unha inflamada, não é mesmo? Você já teve uma unha inflamada? Ou você já deu, por acidente, como eu já fiz, uma martelada no dedo e a unha fica preta? Não tem como ignorar. O corpo todo sente, não tem como você isolar aquilo. Então, no capítulo 1, verso 1, ele começa dizendo: andar de modo digno da vocação a que foi chamado. Ou seja, qual é a nossa vocação neste mundo? Ser a representação do Senhor Deus, do Senhor Jesus, vivendo neste mundo. Lembra que Jesus falou sobre os dois caminhos? Ele ensinou sobre isso. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Ele fala sobre as duas portas, a porta estreita, a porta larga, e também o caminho estreito e o caminho largo. O que significa isso? Significa que neste mundo nós temos uma representação, uma ação paralela de dois reinos. No Salmo 1, que todos nós gostamos muito, né? Fala sobre o homem que anda segundo o caminho do Senhor e medita na sua lei. Lá no verso 6, que é o final do capítulo, né? Ele diz sobre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Isso também é uma referência, uma maneira de dizer como neste mundo nós temos esses dois reinos paralelos. Aponta para o reino da luz, que é representado pela igreja aqui na terra, que é o reino do amor do nosso Senhor, como também o reino das trevas, que é baseado no egoísmo, numa atitude de independência. Mas nós vamos falar sobre os dois reinos e sobre o confronto entre esses dois reinos na terceira meditação que nós teremos. Agora vamos nos ater, como Paulo se atém, a ensinar os discípulos lá da igreja de Éfeso sobre a responsabilidade deles, e nesse caso a nossa responsabilidade vivendo neste mundo. Isso também aplicava diretamente em entender o que significa a igreja.
O que significa corpo? Entendam que, como gentios, eles, e nós também, fomos treinados no reino das trevas, no reino deste mundo, a viver de forma independente, a buscar os nossos próprios interesses, a fazer a nossa vontade e prevalecer naquilo que nós queríamos. Porém, uma vez que fomos tirados desta morte, né? Como nós vimos no capítulo 2, lá de Efésios, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E então, agora, nós precisamos ser treinados como novas criaturas, vivendo num reino diferente deste mundo. Vivendo num reino que a focalização não é o indivíduo, mas o corpo, ou a igreja. Isso muda totalmente a ação, muda totalmente o nosso entendimento, e nós precisamos ser reformulados aqui na nossa maneira de pensar, né? Então, quem faz parte do reino de Deus tem que ter uma mentalidade de corpo, tem que ter uma mentalidade coletiva. E é isso que Paulo estava buscando fazer com que a igreja em Éfeso entendesse. Eles já não eram mais pessoas vivendo de forma independente, cada um cuidando dos seus próprios interesses, mas era o corpo no qual eles foram inseridos que era importante. Então, Paulo ali fala sobre os dons que cada um tem, dados por Deus, com o objetivo de fortalecer, de abençoar e fazer com que esse corpo fosse cada vez mais aperfeiçoado na verdade. Essa mentalidade nós precisamos ter também. Essa realidade de corpo, de igreja. Nós somos juntos, somos uma família estendida, onde se um sofre, todos sofrem, todos sentem. Se um é honrado, todos também são honrados. E é isso que ele está dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosteis chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Nós lemos aqui do capítulo 4, do verso 1 até o verso 4, que Paulo focaliza isso. E aí, estendendo esse capítulo, ele vai falar sobre a graça de Deus, que foi concedida a cada um de acordo com o propósito de fazer com que esse corpo seja cada vez mais fortalecido e cada vez mais aperfeiçoado no próprio Senhor Jesus, que é a cabeça do corpo, né? E aí nós vimos aqui sobre os chamados, os dons, como no verso 11, que ele diz: e ele mesmo, ele, Deus, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelismos e outros para pastores e mestres. Essas são as funções, ou seja, os dons que devem existir no corpo de Cristo. Eu não diria que toda a expressão do corpo, ou seja, cada igreja que se reúne, umas grandes, outras pequenas, você ou nós vamos ver esses dons funcionando juntos. Mas no corpo de Cristo, isto é universal, a igreja é universal, a igreja é a representação do Senhor na terra e está em todo lugar. Nós temos que ver a ação destes chamados, desses dons, desses ministérios,
que faz parte da edificação da igreja, né? E Paulo, ele fala sobre este assunto e que tem um objetivo. Esse objetivo é fortalecer, abençoar, aperfeiçoar este corpo aqui na terra. Jesus é a cabeça deste corpo, o comando vem dele. Mas não há espaço para que alguém viva no egoísmo. Não há espaço para que alguém tenha uma atitude de separação, que alguém tenha uma atitude centrada em si próprio, buscando a sua própria vontade. Então, nós precisamos entender essa realidade. Você já pensou como que você age dentro do corpo de Cristo? Qual tem sido a sua participação? Paulo chama a atenção da igreja lá em Éfeso para essa realidade, como que eles deveriam estar unidos, e isso requeriria esforço de cada um deles, como nós vemos no verso 3, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Isso também cabe a nós, a cada um de nós, termos essa atitude. Mas, a partir do verso 17, ele faz uma focalização, não apenas em cada um dos membros deste corpo, como também no contexto social, da família, da ação neste mundo, que todos nós participamos. Todos nós estamos inseridos em famílias. Nós crescemos dentro de uma família. Nós, adultos, se nós não somos casados, não temos a nossa própria família, o nosso próprio núcleo, nós fazemos parte ainda da família dos nossos pais. Quando não, nós também somos inseridos dentro de um contexto de trabalho. Nós temos parceiros de trabalho, colegas de trabalho. Isso tudo é abordado a partir de então. E aí no verso 17, o Paulo começa dizendo: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, ele está dizendo aqui que eles não eram mais os gentios, eles já tinham saído daquela situação, agora eles eram novas criaturas, e como novas criaturas eles não deviam copiar, imitar as ações que os gentios, ou seja, aqueles que não tinham a revelação do Senhor, eles viviam de forma natural, né? E lá no verso 18 ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seus corações. Paulo estava aqui lançando os primeiros fundamentos de um discipulado prático para a vida. E ele mostra que no corpo nós fazemos diferença. Lembra, eu falei, não dá para ignorar uma unha encravada, uma unha inflamada. O corpo vai sentir, né? Então, da mesma forma, se alguém se diz um cristão, uma pessoa que já recebeu a Jesus e tem uma vida que é bem parecida com os gentios, ou seja, pagãos, ou aqueles que são ignorantes em relação a Deus, com certeza esta pessoa vai trazer mal ao corpo, não apenas a si próprio, mas ao corpo todo. E Paulo começa a trazer fundamentos de um discipulado prático nesta vida que os discípulos aí da igreja em Éfeso passa a ter, né? Então nós vemos que ele começa com, aqui no verso 25, com o falar, o compromisso que nós precisamos ter com a verdade na qual nós somos introduzidos como filhos agora de Deus, enxertados, introduzidos na videira verdadeira. Compromisso com a verdade. Lá no capítulo 4 ainda, né, verso 25, ele diz: por isso, deixando a mentira,
Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o compromisso com a verdade. Meus irmãos, quando alguém mente, não está simplesmente agredindo a Deus. Porque fez alguma coisa, falou alguma coisa que não agradou a Deus. Ele está agredindo o caráter de Deus, porque Deus é a verdade. Ele mesmo se apresenta, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a mentira, a falsidade, é uma maneira que mais destrói relacionamentos, destrói a confiança. Não ter a confiança de alguém é uma coisa muito ruim quando alguém não confia na gente. E isso é porque nós não cumprimos a nossa palavra. Então, Paulo está dizendo aqui para os cristãos lá da igreja de Éfeso que eles, antes, tudo bem, eles viviam buscando seus próprios interesses, cada um cuidando do seu negócio, né? E querendo se dar bem na vida. Então, mentir faz parte deste mundo que é de trevas, que jaz no maligno. Mas no reino da luz, não. A mentira é inconcebível. E aí ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira destrói o relacionamento. Isso numa família, num negócio, num companheirismo, numa amizade, isso é inadmissível. Um cristão que vive na luz ter essa atitude de falsidade, de mentira. Então, ele diz que isso não pode acontecer. E ele continua ali falando sobre o controle das nossas emoções, né? E ele, no verso 26, ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso mostra que nós precisamos buscar ter domínio próprio, que faz parte dos dons, né, dos frutos do Espírito que ele fez habitar em nós. Então, nós sim podemos manter controle sobre as nossas emoções e não ser governado, liderado pelas nossas emoções. E aí, nessa questão da ira, que é uma emoção muito forte, e muitas pessoas perdem o controle quando estão irados, ele diz: nem deis lugar ao diabo. Por quê? Realmente, algumas pessoas ficam possessas quando não dominam a sua própria ira, a sua raiva. E isso não deve fazer parte da vida de uma pessoa que nasceu de novo, morreu para os rudimentos deste mundo, para o pecado, para a condenação, né? Agora é uma nova criatura, ressuscitou como nova criatura e faz parte do reino de Deus. Então, Paulo chama a atenção dos Efésios sobre este ponto. E essa é a mesma coisa que nós precisaríamos olhar na nossa vida hoje. Eu percebo que muitas pessoas dentro das igrejas estão precisando de um discipulado bem específico nesta área, porque não conseguem dominar a sua raiva, a sua ira, as suas emoções. E sabe uma coisa? Paulo aqui, ele dá continuidade a esse assunto, dando uma ênfase bem especial na nossa maneira de falar. Cuidar bem das palavras. E isso, a partir do verso 29, esse ponto que ele focaliza, ele se estende, né? E ele diz, mas antes disso ele fala sobre furto. Engraçado, né? Verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Bem, gente, necessitados
sempre existiu. Desde a queda, começaram-se a desenvolver as pessoas necessitadas. Por quê? Decaíram da graça de Deus. E na nossa sociedade nós temos tantos necessitados. E faz parte da família de Deus, do corpo de Cristo, socorrer aqueles que são necessitados. Paulo, ele trabalha nesse contexto também, falando sobre a importância de se trabalhar, de ter uma vida produtiva, a depender de Deus e a honrar a Deus com os dons que ele nos deu, com a capacidade que ele nos deu de produção. Todos devem trabalhar, faz parte do caráter de Deus. Então, na família de Deus, eu vou te dizer, não há espaço para preguiçoso. Nós precisamos ter isso como um valor de Deus na nossa vida, ter uma vida produtiva. Mas, voltando aqui ao assunto da ira e das emoções, Paulo dá um ênfase especial nesse contexto, quando ele começa a abordar sobre a importância de nós dominarmos a nossa língua. E lá no verso 29, capítulo 4, verso 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmita graça significa edificar aqueles que nos ouvem, encorajar aqueles que nos ouvem. Quer dizer, construir a pessoa, levantá-la, colocá-la para cima e não para baixo. E nós podemos matar uma pessoa através da nossa maneira de falar. E Paulo diz isso. E o verso 30, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o que ele está dizendo? Que a nossa maneira de falar, a maneira como nós descuidadamente falamos, pode entristecer o coração de Deus. E ele continua: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Isso tudo, meus irmãos, é comum ver numa pessoa que não domina a sua língua. A amargura, a cólera, a ira, né? Temperada com amargura, vai gerar gritarias, blasfêmias, ou seja, palavras torpes, palavras não apropriadas, palavras que não vão trazer apreciação, mas depreciação àquele que nos ouve. E eu vou te dizer, isso é muito comum nos relacionamentos mais chegados. Na rua, às vezes, a gente se contém, principalmente porque se a gente não tem como lutar com um que é bem mais forte, é melhor você ter o domínio próprio e não falar besteira, como muitas vezes acontece. Mas em casa, dentro da família, com o nosso cônjuge, ou com os nossos pais, ou com os nossos filhos, ou nós filhos com os nossos pais, com os nossos irmãos, nós temos o mesmo cuidado de escolher bem as palavras que vamos falar? Nem sempre acontece isso. E as maiores feridas, decepções que algumas pessoas recebem, carregam na sua alma, no seu coração, tem a ver com palavras malditas, palavras que transferiram morte. O poder da morte ou da vida está na língua, como nos diz Provérbios, e nós precisamos cuidar disso. Mas ele fala que nós precisamos ser o contrário dessa situação. Aqui no verso 32, ele diz: antes, ao contrário disso tudo, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Aqui ele realmente puxa para o fato de que nós, como filhos de Deus, precisamos imitar a Deus. Nós temos o Espírito de Deus vivendo em nós, então isso não é uma ideia utópica, não, é uma ideia prática, porque o próprio Espírito, que nós chamamos Espírito Santo, habita em nós. E este Espírito nos capacita a viver, a andar em amor. Amor é a decisão, é o compromisso, é a atitude de fazer sempre o melhor possível para o próximo, para outra pessoa. A não centrar a sua atenção em si mesmo, não buscar os seus próprios interesses, mas os dos outros, né? A não se colocar em primeiro lugar, mas ser aquela pessoa que serve, que está sempre pronto para abençoar. Essa é a atitude de Deus. Deus faz isso e nós precisamos imitá-lo. Dando continuidade aqui no capítulo 5, ele aborda um assunto que, eu vou te dizer, na cidade de Éfeso devia ser uma situação bem complicada, porque Éfeso foi conhecida como uma cidade devassa, uma cidade pervertida, imoral. E hoje nós vemos isso na nossa sociedade também. E Paulo aborda esse assunto aqui que é muito pertinente para nós nos dias de hoje. Ele diz: mas a impudicícia. O que é impudicícia? Impudicícia é falta de pudor, bom senso e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. E nós somos santificados pelo Espírito de Deus em nós. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices é fazer brincadeira, chacota de alguém e que vai acabar atingindo, né, o seu caráter, a sua pessoa. Aquela pessoa vai ficar mal diante dos olhos dos outros. Isso seria chocarrice. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele fala, fazendo o contraste, né? Verso 8. Pois antes vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Meus irmãos, isto é um posicionamento muito forte e radical que nós, como luz do mundo, como nós vimos lá em Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus falando, vós sois a luz do mundo. Depois de falar, vós sois o sal da terra, né? É um posicionamento que nós precisamos ter em Jesus. Nós precisamos manter essa linha firme de compromisso com a verdade, de não apenas fazer essas coisas, mas reprovar. Então, se estamos numa roda de escarnecedores, e quando eu falo estamos numa roda de escarnecedores, não é porque você escolheu estar lá, você não deveria nunca estar numa roda de escarnecedores. Mas nós, muitas vezes, em nosso ambiente de trabalho, às vezes em numa situação de família, onde tem tantas pessoas que não têm a mesma fé, não foram ainda redimidos dos seus pecados, não são novas criaturas, nós vamos estar ouvindo algumas coisas. Nós não devemos apreciar isso. E a nossa postura deve ser de condenar tais coisas, ou então de nos retirarmos de tais situações, de forma que fique bem claro que aquelas conversas, aquela maneira das pessoas agirem, não está correta e nós não aprovamos. É isso que Paulo estava ali querendo dizer para eles.
Novamente, ele fala a respeito de como nós devemos andar. Vamos aqui ver aqui o verso 15. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando toda a oportunidade, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E à medida que nós andamos na verdade, à medida que nós prosseguimos na luz, realmente o Espírito de Deus nos ensina e trabalha em nós. Aí ele fala sobre como ser cheio do Espírito Santo, né? E nós precisamos estar sempre sendo renovados no Espírito Santo em nós, que ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho. E aí, nesse caso, alguém que se embriaga é porque o que entra pela boca, né? No caso, bebe, bebe, bebe. Mas ele diz, enchei-vos do Espírito, também pela boca, não pelo que entra, pelo que sai. Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Novamente a visão de corpo. E também ele, novamente, se refere à importância de nós termos cuidado com a nossa fala. Nós já aprendemos que a boca fala do que está cheio o coração. E nós precisamos estar cheios da verdade de Deus, da santidade de Deus, do amor de Deus, esse compromisso com o caminho da luz. Somos filhos da luz, deixando isso transbordar na nossa vida. Paulo ele dá continuidade a esse assunto, agora falando, ou seja, abordando o contexto social, o contexto coletivo dos nossos relacionamentos. Aí ele fala sobre como as mulheres casadas devem se portar, como os homens casados devem se portar e como os pais devem agir em relação aos filhos e os filhos em relação aos seus pais. Só estes assuntos aqui, meus irmãos, daria uma aula bem extensa. Mas não é o propósito nosso em falar sobre isso, apenas mostrar que a vida familiar conta. O marido agora não é um marido gentio, é um marido crente. Desculpe. A esposa não é mais gentia, é uma esposa crente. Ele, filho de Deus, ela, filha de Deus. Agora eles terão que criar, educar os seus filhos para que estes, desde pequeno, sejam cidadãos do reino dos céus. E nós temos que voltar para a palavra de Deus para buscar o entendimento de Deus sobre o nosso casamento, sobre os maridos, sobre as esposas, sobre ser pais, sobre ser filhos. Qual a responsabilidade que cada um tem dentro dessas áreas como filhos de Deus? Entendamos, este mundo não é o padrão é o Senhor Jesus. No verso 5 do capítulo 6 até o verso 9, ele fala sobre uma outra situação social. No caso lá, eram os cristãos que eram donos de escravos e os cristãos que eram escravos. Era uma situação social. Existia isso na sociedade. Mas como que eles deveriam viver? Como que eles deveriam se relacionar? E aí Paulo diz, quanto a vós outros servos, ou seja, escravos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Porque, na realidade, eles estavam ali para dar testemunho de Cristo, não servindo à vista,
como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, os donos dos escravos, dos servos, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus olha o coração, ele olha o que está lá dentro. No nosso caso, trazendo para os dias de hoje, isso se aplica diretamente a patrões e funcionários, empregados. Alguns, no reino de Deus, estão numa posição de patrão. Qual deve ser a sua posição, a sua postura como um patrão, um dono de negócio, alguém que tem funcionários aos seus serviços diante dos olhos do Senhor? E qual deve ser a atitude de um funcionário cristão diante dos olhos do Senhor? E quando nós lemos esses versos, nós vemos aqui que Paulo, ele estava dando as diretrizes, como essas pessoas deveriam então agir, porque a maneira como elas iriam agir como filhos de Deus ia fazer toda a diferença e abriria caminhos para que outros que não conhecessem ainda o Senhor tivessem interesse de conhecer, dizendo: puxa, você é diferente, tem alguma coisa diferente em você que é encantador e eu quero. E isso abre espaço para que o reino de Deus avance em todos os setores da sociedade, como nós precisamos ver acontecer. Então, essa carta é muito rica, ela tem muito a nos falar nesse contexto de testemunho, de vida pessoal e de vida como corpo, como igreja. E é o que Deus deseja que nós entendamos e vivamos neste mundo. E, novamente, eu chamo a atenção para o fato de que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E Paulo, como nos diz lá em Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O selo que Deus colocou sobre nós. Então, meus irmãos, tenhamos o cuidado de não desprezar a nossa identidade, nem desprezar a nossa herança, a herança dos santos, a herança que Deus disponibilizou para a igreja, para o corpo, para aqueles que foram inseridos na videira verdadeira. Na próxima reflexão, nós vamos falar um pouco sobre esse embate, esse confronto entre luz e trevas que nós vivemos neste mundo. O que isso na realidade significa e qual deve ser também a nossa postura, que é a terceira mensagem que nós podemos extrair da carta de Paulo aos Efésios. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre isso que nós estivemos compartilhando e que você vá conferir, lendo a palavra, lendo a carta de Efésios, meditando, fazendo as suas próprias anotações, como deve acontecer na vida de uma pessoa que quer conhecer mais o Senhor e ter a sua vida aperfeiçoada nos caminhos da santidade, que é o nosso chamado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana.